Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu tive que esperar o jogo acabar para gravar, porque senão ia sair a gritaria de fundo, né? Parabéns aos corintianos, e é isso aí, acho que faz parte, né? Tem que saber ganhar e também tem que saber perder, né? Então vamos lá, parabéns corintianos, sejam felizes. Agora deixa eu gravar meu vídeo, porque afinal de contas eu estou investindo nessa carreira de youtuber, não? E tem um outro agravante: no fundo de casa tem um prédio gigantesco sendo construído com 18 andares, e as pessoas elas gostam de trabalhar de domingo, então assim, tinha furadeira, tinha bateção para tudo quanto é canto, tava uma beleza também. Aí eu falei, deixa eu esperar anoitecer para poder gravar, né? Então é isso aí. Bom, galerinha, se inscreve no canal, por favor, curte, compartilha e faz os esquemas todos, que depois vai rolar um sorteio de notas para vocês no final do semestre, ok? Quem mais compartilhar vai receber uma nota maior, beleza? Eu acho que, enfim, graças a Deus, estou na última semana de curso, então logo logo vou estar com vocês novamente. Eu quero minha vida de volta, porque esse negócio de ir para São Paulo todo dia tá muito complicado mesmo. Mas essa é a última semana, vai ter uma prova lá, então eu tenho que estudar para a prova. Veja bem, eu tenho que estudar para a prova, mas já deu tudo certo, assim. E só para passar um briefing para vocês, a ferramenta do Oracle no Cloud tá fantástica, assim. Eles mantiveram a mesma essência do que se utiliza hoje no Oracle EBS, que eles chamam, né, e Business Suite. E agora está um pouco diferente, porque como é SaaS a tecnologia, eles tiveram que reescrever todo o front-end, então está todo em web, com funcionalidades muito legais. A gente já consegue ver muita coisa em uma página só, coisa que nos forms do Oracle a gente precisava ficar trocando por 250 mil páginas. Então assim, tá um RP muito legal, tá ficando muito bom de se navegar dentro do Oracle, isso é bom. Então vai ter prova dessas coisas, e eu não sei como que eu vou fazer, mas enfim. Bom, vamos à nossa disciplina de modelagem e simulação. Especificamente hoje a aula não vai ser muito longa, porque na verdade eu preciso que vocês continuem aqui trabalhando dentro desses links, principalmente o link do professor Júlio, né? Que existem uma série de trabalhos específicos que você consegue já ir desenvolvendo e trabalhando com esses componentes. Mas a ideia hoje é passar um overview um pouco mais geral do Flexim, o que você encontra dentro dele, como que funciona mais ou menos, e fazer as correlações do que a gente viu em sala de aula com o software, ok? Então continuem nos links, eles são muito importantes, por favor, assistam todos, porque aqui estarão as ferramentas que vocês irão utilizar dentro do projeto de vocês. A propósito, eu ainda não consegui ler o protótipo de vocês para validar, mas até semana que vem com certeza já vai estar tudo tranquilo. Eu estou dando prioridade para a correção dos TCCs, mas vamos lá, e eu vou pegar o trabalho de vocês para ir validando as ideias também, tá ok? Mas indiferente da ideia ou não, olhem para essas videoaulas e olhem para esses recursos, porque esses recursos serão excelentes para vocês no momento de utilizar isso dentro do projeto de vocês, ok? Basicamente, o Flexim, ele utiliza processamento em 3D, né? A gente viu que a carinha dele ali, de acordo com os trabalhos que vocês apresentaram, ele é muito dinâmico, ele tem uma facilidade muito grande de olhar, de trabalhar com esses modelos 3D, e necessariamente ele exige um pouco da questão da placa gráfica do computador, né? Então, eu sei que para alguns laboratórios da Uniso a gente não tinha a opção de ficar trabalhando com sombras e série de detalhes em 3D que, ao meu ponto de vista, não é o nosso objetivo. Seria o nosso objetivo se a gente fosse entregar isso para o nosso cliente. Mas como nós não vamos entregar para o nosso cliente, nós vamos desenvolver o nosso protótipo, então basicamente essas perfumarias da modelagem 3D não entram na nossa obrigação, então eu acho que a gente não precisa trabalhar com essa situação, ok? E eu sei que em alguns computadores da Uniso isso não estava funcionando, então a primeira coisa que eu peço para vocês é o seguinte, que quando vocês abram o Flexim, eu estou aqui com 2019, imagino que seja o de vocês também, e quando vocês clicarem nessa primeira nova modelagem e não aparecer esse hominho caminhando aqui, significa que a gente precisa fazer um setup dentro do software para ficar mais, de certa forma fica até mais rápido, mas para ele que ele possa mostrar o plano e todas as informações para vocês.
Então esses slides que eu não expliquei aqui, que é essa questão de setups, né, a gente precisa fazer para esses computadores que não possuem esses recursos avançados de questões gráficas, ok? Eu não sei se vocês perceberam, mas o FlexSim, ele é um software que vem sempre se atualizando. E se vocês olharem aqui na minha área de trabalho, por exemplo, vocês vão perceber que a gente tem versões de 2017, né, Update 1, tem 2017 Update 2, depois tem 2018 em algum lugar aqui, Update 2, e assim por diante, porque geralmente de 6 em 6 meses eles soltam um update com uma atualização. Então eu tenho desde a versão de 2017 até a versão de 2019 aqui na minha máquina. E quando eles mudam as versões, a gente percebe que alguns componentes são melhorados, eles liberam novas funcionalidades dentro do software. Então é bom a gente conferir se na versão de vocês realmente ela está atualizada com a planilha. Mas basicamente esse setup ele é um setup global que eles chamam, né, que serve para o software como um todo e não para funcionalidades específicas. Então para isso, para que a gente faça essa mudança desse setup, a gente deve ir lá no menu arquivo, né, e a gente deve ir nesse Global Preferences aqui. E aí nós temos a parte gráfica aqui, que aí no caso de vocês que não estiverem conseguindo executar o FlexSim, por favor troquem esse OpenGL Context aqui, nós vamos tirar isso e a gente vai deixar Generic, ok? Porque aí tem o Legacy, tem uma série de outros, mas no nosso caso a gente vai deixar genérico. Quando a gente deixa genérico, a gente deixa que o próprio sistema operacional se entenda com o hardware na questão da emulação do 3D, ok? Quando a gente faz isso, ele basicamente vai setar todos esses parâmetros e essas situações aqui para bem standard e bem um nível mínimo. Quem não quiser trabalhar com isso e quiser trabalhar com os recursos mais bonitinhos, gráficos, talvez não precise trabalhar com as sombras, que eu acho que as sombras é o que atrapalham mais na questão da modelagem. Então quem estiver utilizando esse Legacy aqui e não quiser trabalhar, né, quiser ter um simulador um pouco mais rápido, pode vir e desmarcar essa questão do uso de sombras, porque aí a gente tem uma modelagem um pouco mais rápida, ok? Então, assim, basicamente isso não vai interferir em nada no projeto de vocês e ele vai funcionar tranquilamente, certo? Tirando o Shadow, ele fica um pouco mais leve, ok? Geralmente eu olho para a cara de vocês, né, para saber se vocês estão prestando atenção ou não, e aqui eu não tenho nem ideia se vocês estão prestando atenção ou não, mas tudo bem, eu espero que esteja. Vamos lá. A próxima questão do setup é que toda vez que a gente vem no FlexSim aqui nessa tela inicial, deixa eu ver se eu consigo fechar tudo isso e abrir esse projeto. Deixa eu sair dele, acho que é mais fácil. Vamos sair dele e vamos abrir ele novamente. Aqui. FlexSim 2019. Quando a gente abre o FlexSim, e quem estiver com um nível de inglês um pouquinho melhor, eu acho que vale a pena seguir a sugestão dele de executar um tutorial. Porque esse tutorial vai fazer o quê? Vai ensinar vocês basicamente como navegar dentro desse plano 3D. Porque quando a gente está falando de modelagens em 3D de maneira geral, a gente usa muito mais do que um simples clicar e arrastar. A gente tem clique com o botão direito, clique com o botão esquerdo, tem scroll, tem uma série de outras opções e funcionalidades que a gente trabalha dentro do plano que não necessariamente a gente está acostumado. E aí quando a gente abre o FlexSim, ele abre uma tela experimental aqui, né? E aí ele abre essa opção daqui de Explore Tutorials aqui. E essa parte é muito interessante porque ele vai permitir com que vocês aprendam como navegar dentro do FlexSim. Então a minha primeira sugestão de interação de vocês seria talvez entrar nesse tutorial. E aí nesse tutorial ele vai mostrar para vocês um passo a passo de como isso funciona, tá ok? Nas versões anteriores, pessoal, existia um passo a passo que ele iria, né, pedindo para você clique aqui, faça aqui e tudo mais. Eu não sei se isso está disponível nessa versão,
Mas olhando, né, para essa questão do tutorial, aqui basicamente a gente tem todas as funcionalidades. Inclusive nós temos aqui, por exemplo, os passos básicos, que é isso que é o que a gente vai ver hoje, né? Como que a gente constrói, como que a gente trabalha, como que a gente linka esses modelos, como que a gente faz o fluxo e etc. Assim, e está muito bem escrito, né? Então você tem tudo separadinho. Inclusive ele fala até dos dashboards aqui, como você coletar dados, né, desses indicadores aqui, basicamente tudo pronto, ok? Então quem tiver tempo, por favor, naveguem aqui, que é muito legal. Uma outra situação interessante é que assim, olha, o que tem de novo no Flexim, e quando a gente clica nesse link, ele abre para a gente o browser na internet. E aí vocês vão falar assim, esse negócio já vai cair tudo em inglês, né? Porque a gente tem ali, né, What News, né, in the Flexim. Mas quando a gente abre a tela especificamente, o site da empresa, ele se preocupa em trazer para vocês também uma questão, né, multilínguas. Então, assim, aqui em cima, ele está carregando, mas aqui em cima no canto superior, a gente tem a funcionalidade de poder escolher, né, a língua portuguesa. E isso é muito bom porque ele traduz a página toda. Ele talvez não vai traduzir os conteúdos, as mídias online, que por exemplo esse vídeo aqui falando sobre as animações e etc, necessariamente eles vão continuar em inglês. Mas olha, você tem toda a explicação, toda certinha de quais são as novidades e como isso está acontecendo, o que eles andam atualizando ou não. Inclusive eles estão passando até dicas de como também trabalhar com alguns detalhes, né, de processos que foram melhorados. Então a gente tem um suporte muito grande do produto, isso é muito legal, né? E a gente consegue ver muitas aplicações aqui pelo site e uma série de coisas. Inclusive eles têm até cursos também. Caso alguém queira se especializar nesse software especificamente, pode entrar em contato aqui, porque eles conseguem gerar uma série de novidades e promoções para vocês, né, para a gente ir se educando nesse software, ok? Bom, basicamente, quando a gente abre o Flexim, a gente cai nessa tela de boas-vindas, sempre com essas propagandas no fundo sobre o poder da modelagem em 3D do software, né? Mas quando a gente clica, a gente quer fazer uma nova simulação, basicamente a gente vai pedir uma nova modelagem, né? Um novo modelo. E essa tela inicial, ela é muito importante, porque essa tela inicial é a tela onde a gente coloca, onde a gente seta quais são as unidades de medida que nós iremos trabalhar, né? Então, assim, possivelmente a gente tem uma pessoa de 1,80 m, certo? Porque aqui eu estou colocando e estou querendo trabalhar com metro, mas se eu trocar para polegadas, veja que mais ou menos ele já muda, né, para polegadas. Se eu quiser colocar para milímetros, ele muda já para milímetros, ó, e aí a gente percebe que o cara tem 1,78 m. E pela questão da modelagem em si, da arredondamento, ele colocou 1,80 m, mas assim, para a questão da modelagem em si, isso é muito importante, porque quando a gente coloca essas pessoas, nós estamos falando mais ou menos de um tempo médio, né, de deslocamento desses operadores entre as máquinas. E pode não parecer, mas quando a gente está construindo uma modelagem em 3D, isso acaba afetando muito no desempenho do software, porque quando a gente depende das pessoas, a gente sabe que as pessoas, cada uma tem, né, uma certa limitação. E aí aqui pelo menos você consegue trazer para o sistema uma média, né, de uma pessoa aí de 1,80 m. Pontos importantes, né? O tempo necessariamente, geralmente a gente vai medir ele em minutos, porque a gente não tem interesse em trabalhar com segundos, pela questão do nível de precisão mesmo. Lembra quando a gente falou na sala de aula sobre abstração, né? Qual é o nível de detalhe que eu quero trazer para dentro do meu software? Eu não preciso trazer segundos, eu vou trabalhar com minutos. Com minutos para mim me parece muito mais razoável. A questão de medidas, a gente pode trabalhar com metros, e a questão dos fluidos, porque a gente tem possibilidade de trabalhar com os fluidos, a gente está colocando aqui a questão de litros, ok? Para volume. E aí nós temos basicamente um horário específico que a gente vai startar. Geralmente a gente deixa sempre às 8 e a gente deixa a data atual, que não tem problema não, ok?
Então, quando a gente seta esses parâmetros, ele vai trazer essa informação para mim aqui na tela, certo? Escolhendo esses parâmetros e dando um OK, basicamente nós estamos prontos para modelar, né? E aí, para modelar especificamente, a gente tem algumas áreas. Aqui nós temos a Library, onde nós podemos selecionar todos os nossos modelos, os nossos componentes. Eu prefiro chamar de componente porque a gente está acostumado com programação orientada a objeto. Nós temos nossos componentes aqui no canto, mas eles chamam de modelos, que a gente pode trazer para esse espaço, ok? Em cima nós temos essa parte da barra de navegação aqui do menu e depois as questões de acesso rápido às ferramentas, mas o mais importante é essa barra que a gente tem aqui, que é uma barra que controla a nossa simulação. A gente já vai ver em mais detalhes como andar com essa barra e como que a gente utiliza ela. Do outro lado nós temos aqui as propriedades, então basicamente funciona com o mesmo princípio das nossas programações orientadas a objeto. Eu tenho um objeto, eu instancio esse objeto na tela e aí depois eu tenho as propriedades desse objeto aqui do lado. Então, por exemplo, as propriedades que estão aparecendo aqui são as propriedades do plano em 3D que nós temos aqui em aberto, ok? Eu não estou com nada selecionado, simplesmente o plano está aqui. Uma importante informação para vocês é que o Flexim ele te dá todas as ferramentas, né, para uso free. Você pode instalar e você pode usar ele free, não tem problema nenhum. A única questão é que para essa versão free, eles só deixam a gente trabalhar com 30 modelos no máximo. Então, por isso que eu falo para vocês que a nossa simulação ela tem que ser básica, né, para a gente não consumir uma grande quantidade de modelos e não conseguir replicar aqui dentro do Flexim. Mas até agora a gente conseguiu trabalhar nos outros semestres muito bem com eles, porque 30 modelos dá para a gente conseguir informações muito importantes sobre o processo em si, ok? Uma informação importante é que o Flexim ele também tem uma outra linha que não é essa mais voltada para a área de manufatura, a área mais fabril, que é o Flexim, eu acredito que seja Health. Só um minutinho, Flexim Health. Deixa eu abrir ele aqui. Healthcare. O Flexim Healthcare ele é mais utilizado quando a gente está querendo falar sobre diferentes tipos de atendimentos que não são necessariamente voltados para questões de fábricas, mas sim de seres humanos. Porque, por exemplo, quando eu penso num hospital, esse hospital tem uma série de áreas, uma série de setores, uma série de questões e que você pode querer trabalhar esse tipo de simulação, e inclusive é uma informação muito importante, que é justamente qual é a sua capacidade de atendimento dentro de um hospital, por exemplo. E aí você sabe dimensionar exatamente o tempo de atendimento desses pacientes e você consegue simular até mais tempos ou outros novos tipos de procedimentos e atendimentos dentro desse hospital. Ele tem o mesmo princípio, a mesma cara de funcionamento, só que os componentes são diferentes. Porque aí você trabalha mais com entrada e saídas, e portas, e filas, e processos, e atendimentos, que na verdade visa você trazer todo o layout mesmo da sua estrutura de atendimento, né? E construir tudo isso para que você tenha uma melhor visualização em 3D desses processos que envolvem mais pessoas. Então, se alguém necessariamente está pensando em trabalhar com algo muito parecido com uma simulação, por exemplo, de um hospital ou de um salão de beleza ou uma série de outras coisas, eu indico que vocês trabalhem com o Flexim Healthcare. Os objetos mudam, então mudam as propriedades e mudam a forma de como operar esses objetos, mas basicamente ele tem a mesma carinha e o mesmo conceito, ok? Então essa é uma dica para vocês aí utilizarem caso vocês tenham um projeto definido voltado para essa área, ok? Voltando para o nosso Flexim mais manufatura, né, mais fabril, basicamente depois de eu conhecer toda essa tela, aí eu tenho a questão de como manipular o plano. E aí,
Como manipular o plano vai depender um pouco mais da destreza de vocês, mas basicamente, quando eu clico, seguro e arrasto, eu tenho essa questão desse centro e eu posso mover esse plano para todos os lados, para todas as direções, mas eu não estou mexendo na questão da escala desse plano, ok? Se eu utilizo o scroll do mouse, aí então eu começo a trazer para um âmbito muito maior a questão da escala, ok? E percebo que conforme você vai abrindo, ele vai te trazendo a informação da escala, ou você vai diminuindo o zoom, ele vai te trazendo essa informação. Se você quiser mexer na questão da sua visualização em 3D, ou seja, o ângulo qual você está trabalhando o plano, aí você vai trabalhar com o botão direito do mouse. Olha que quando você clica, segura e arrasta, você está trabalhando com o lado, a questão do plano, né? Então eu quero ver um pouco mais, né, de cima o plano, eu trabalho dessa forma. Inclusive eu consigo fazer a rotação dele, né, de 360, 180 e assim vai. Ou se eu quiser eu posso até ver debaixo do plano, mas eu acho que a gente não vai querer modelar nada por aqui por baixo, certo? Mas é bom vocês saberem que isso pode acontecer, tá ok? Então, olhando para a nossa questão da teoria, eu tinha falado para vocês sobre um modelo mínimo, que é um modelo que a gente fala que é padrão dentro da modelagem da simulação, que nós chamamos de MM1. Se vocês pesquisarem na internet esse modelo MM1, vocês vão achar uma série de informações dentro da área de modelagem e simulação sobre esse modelo específico. E basicamente ele traz um conceito para vocês sobre processos de uma forma mais simplificada, ok? Cada uma das letras aqui tem um significado e tem uma aplicação específica para isso. E o nosso exercício vai ser justamente entender o que é esse modelo MM1 e construir esse modelo MM1 no Flexim, tá ok? A primeira letra, especificamente desse M aqui, ele significa que nós estamos trabalhando com a informação das chegadas dos meus dados de entrada dentro do sistema. Lembra que a gente veio falando na teoria sobre dados de entrada e tudo mais? Então, basicamente, aqui eu estou tratando da minha questão das entradas. E essas entradas a gente viu que elas podem ser fixas, né, que elas podem ser uniformes ou que elas podem utilizar outras distribuições estatísticas da forma como o modelo de vocês atual, ou o modelo real pede. E aí a gente entende que se nós estamos trabalhando com pessoas, lembra que nós temos aquela questão da variabilidade, a questão da aleatoriedade, a questão de independências ou de dependências de informações de entradas e de saídas, é basicamente o que significa esse primeiro M aqui, ok? O segundo M, ele trata das mesmas características estatísticas como informação de entrada, mas eu não estou falando da entrada das coisas no sistema, eu estou falando da entrada das situações dentro do processador. Porque nesse modelo mínimo nós estamos trabalhando com a entrada de coisas e nós estamos trabalhando com o processamento dessas coisas e depois a saída dessas coisas do sistema. E aí então essa terceira notação, que no caso nós temos aqui o 1, significa o número de servidores ou o número de processadores que vão trabalhar em paralelo para processar essa demanda que chega, ok? Então, olhando basicamente para esse desenho aqui embaixo, nós temos a modelagem dele em 3D do MM1. Ou seja, eu tenho chegadas e aqui eu posso escolher a minha distribuição estatística das minhas chegadas. Isso pode eu vir ou não a formar fila por conta do meu segundo M, que é a forma de como eu vou dentro desse processador aqui, desse servidor aqui, desse serviço, né? Como ele vai processar essas entradas, porque uma coisa é as coisas chegarem no sistema, outra coisa é a forma como eu atendo essas coisas dentro do sistema, ok? E por último, a saída, que aí é o fim da modelagem especificamente desse sistema, ok?
Ainda sobre esse MM1, nós temos ainda mais parâmetros que visam a trazer um nível um pouco maior de detalhamento de atendimento, como por exemplo esse General Discipline aqui, que basicamente é o como a gente vai atender as coisas que estão na fila. Porque, não sei se vocês se recordam ou já viram esse conceito, mas nós temos uma questão de atendimento que se trabalha com Olha, aqui tá errado. Opa. Uma questão de atender as coisas que chegam numa certa ordem. E aí, não sei se vocês já ouviram falar de FIFO ou de LIFO, né? Ou de FCFS ou LCFS, que no caso do português, né, basicamente é o primeiro a chegar, o LIFO, né, o FIFO, desculpa, é o primeiro a chegar e é o primeiro a ser atendido dentro do sistema, e aí isso é uma tradução do first in, first out, ok? Ou first coming, first vai ser atendido, né, no caso aqui. Ou então nós temos o LIFO, que é o last in, first out, né? E aí nesse caso o último a chegar é o primeiro a ser atendido. E há discussões onde se aplicar esses tipos de modelos, né? E aí, por exemplo, você conversa com algumas pessoas da área de manufatura que falam para você o seguinte: LIFO quase a gente nunca usa, a gente só usa LIFO em vinhos, porque o vinho, quanto mais tempo eu manter ele lá dentro do meu estoque guardado, mais valioso ele fica, né? Mas existe uma questão de alocação de espaço também, né? Não necessariamente que você vai estar trabalhando com produtos que são produtos perecíveis, mas a maioria dos produtos tem validade. E quando a gente fala de produtos com validade, a gente basicamente pensa numa prateleira de Danone. Porque assim, você tem o iogurte está ali, os iogurtes eles têm um vencimento e eu tenho um abastecimento desse iogurte é boa, né? Iogurte dentro do refrigerador, de modo de que os que estão para vencer devem estar mais à frente para que o consumidor pegue esse produto antes que ele vença. Porque não faz sentido eu ter um LIFO, né, que é esse primeiro que chega é o último a sair, porque quando ele for sair, muitas vezes ele já vai estar estragado. A não ser que você queira oferecer produtos de alta rotatividade para o cliente e frescos. E aí sim, talvez essa seja um diferencial. Mas para quem compra, para quem tem o custo com isso, se você não tem uma alta rotatividade, se você não tem um giro muito grande disso, com certeza você está favorecendo a ter produtos vencidos dentro do seu armazém. E isso não é nenhum pecado, tá, gente? Eu acho que na verdade a gente tem que trabalhar da forma de como as coisas são feitas, né? Até mesmo a questão da consciência do desperdício, porque você não pode querer sempre as coisas mais frescas, né, a ponto de que as coisas que foram fabricadas antes elas vão estragar, né? É óbvio que a gente sempre quer um produto melhor e um produto mais fresco, mas eu acho que é bom a gente trabalhar numa linha tênue aí, justamente para a questão da sustentabilidade, né? Mas pensando que, por exemplo, vocês têm um armazém e esse armazém necessariamente ele não está trabalhando com um espaço tão favorável, pode ser que por uma restrição física o LIFO ele acaba sendo adotado. Por quê? Pensem num corredor onde eu vou armazenar vários produtos e esse corredor, na verdade, ele não é bem um corredor, mas ele é um espaço estreito e você tem uma parede no fundo dele, por isso que não se caracteriza um corredor. Mas quando você olha para esse caminho específico que é estreito e que você não tem um espaço para sair, né, dele, e você precisa utilizar esse espaço e você só tem o acesso da empilhadeira pela frente desse corredor, significa que você não tem muita opção de armazenamento. E nesses casos, obrigatoriamente, você é forçado a trabalhar com um FIFO, com um LIFO. Então pensem, por exemplo, aqui, estou trabalhando nesse processo aqui, vamos lá, deixa eu só colocar por fora para todos, e aqui eu estou colocando
Aqui, fechou. Se a minha empilhadeira necessariamente ela vai fazer o abastecimento pela frente aqui desse corredor, eu acho que para exemplificar, para melhor exemplificar, pensem que tudo isso daqui é um espaço só, tá? Eu vou mesclar essa célula. Então a minha empilhadeira vem e ela deixa um produto que vai ocupar esse espaço no fundo. E depois eu venho e coloco um outro produto, e depois eu coloco um outro produto, e depois eu coloco um outro produto, e assim eu vou enchendo de produtos. A minha pergunta e aí a gente vai para a computação, a gente fala sobre a questão da pilha, né? Basicamente isso é uma estrutura de dados de pilha, porque você não vai conseguir tirar esse produto daqui de trás se você não tirar esses produtos da frente. Essa história do último que chega, né, que é o LIFO, o last in, first out, vai ser obrigatória quando você tem esse tipo de restrição de espaço. Aí por isso que as pessoas elas pensam, quando elas estão desenvolvendo layout de fábrica, para fazer as áreas de armazenamento, células no meio da planta, porque aí você tem vários acessos e você consegue manter o first in, first out, né? E por isso que você armazena aqui, né, em células específicas, e você tem corredores entre elas, e você pode entrar com a empilhadeira e pegar esse produto daqui, depois vem na empilhadeira, pega esse produto daqui. Então fica mais fácil de você trabalhar dessa maneira, né? Mas quando você tem essa restrição de espaço, o LIFO ele faz obrigatoriamente o uso dele, né? Então é isso sobre LIFO e FIFO. Não sei se vocês já ouviram falar, mas essa semana também eu estava conversando com o consultor, e o consultor me falou que existe um outro método, e esse método eu falei, é um método errado, eu não vou ensinar para ninguém, mas chama PAPS. Primeiro que achar é o primeiro que sai. Porque basicamente às vezes as pessoas, os operadores, eles não têm tanto cuidado, né? E esse tipo PAPS aqui nunca vai favorecer nenhum tipo de negócio, tá? Mas pode ser que vocês encontrem esse tipo de conversa aí no meio, tá? Mas esse PAPS não é válido, ele é errado, tá ok? Mas vale ressaltar porque isso acontece na vida real, né? Então esse é mais um parâmetro do modelo MM1, né, que é esse General Discipline aqui, e depois a gente tem mais outros dois parâmetros, que um se trata da capacidade máxima do sistema, e quando você sabe a capacidade máxima você já deve até informar, e você também fala sobre a população de clientes a serem atendidos, né? Então assim, geralmente você não vai conseguir atender mais clientes do que a capacidade máxima, ok? Então são outros dois atributos que a gente trabalha. É legal toda essa teoria para vocês entenderem que basicamente quando a gente está falando sobre as questões de movimentação de material, né, e principalmente da área fabril, a gente não consegue fugir muito disso por conta dessas restrições físicas, né? E aí então a gente pode ter MM1, MM2, MM3 e várias outras combinações específicas, a gente vai ter variações, mas basicamente a gente não foge da questão da entrada dos dados, de um possível processo de fila dos dados, do atendimento desses dados e da saída desses dados no sistema, certo? Como fazer isso no Flexim? Basicamente é muito simples, tá? A gente tem aqui dentro da library, a gente tem os componentes, esse source aqui é o componente de entrada. Se eu clicar e arrastar esse componente para o plano, ele já vai me trazer basicamente isso dessa forma. A mesma coisa acontece com a fila. Aqui o queue, se você clicar e arrastar, você tem um queue, ok? E você pode clicar e arrastar. Inclusive você pode até esticar esse queue ou diminuir esse queue, ou você pode deixar ele mais alto, ou você pode deixar ele mais baixo. Isso fica a seu critério também. Tudo isso por uma questão de modelagem, tá ok? Mas basicamente você tem a opção de mexer com as estruturas e o tamanho das coisas para que fiquem mais próximos da realidade, ok? Depois daqui você tem um processor aqui, basicamente é o que vai te atender no sistema.
E depois, por último, você tem o sink, né, que é basicamente um tanque, que é a saída da informação, porque significa que depois do sink para frente você não está interessado em trabalhar com o processo, ok? Então, clicando e arrastando e colocando da maneira conforme vocês acharem melhor, a gente não tem nenhum problema. Para que as coisas tenham um caminho e um ritmo aqui dentro, faz necessário que você faça links e conexões com as coisas. E vocês irão aprender nos tutoriais que existem diferentes formas de links para diferentes tipos de comportamento de produtos dentro de um processo, ok? Mas o processo mais simples que a gente tem de link é quando a gente quer conectar, né, os objetos, ou quer conectar os center ports de cada um desses objetos, ok? Uma coisa importante, pessoal, que eu acho que vocês têm que se preocupar é justamente como vocês vão utilizar esses links, tá, ok? Então, por exemplo, quando eu quero conectar objetos, eu vou escolher o link A. E aí, para conectar, é um clique apenas em cima do objeto e depois em cima do objeto subsequente. Então, como eu vou fazer as coisas entrando para a fila, da fila para o processador, do processador para a saída, então eu vou clicar no sourcing, clicar na queue, clicar no processor e clicar no sync, ok? Ah, mas ficou preso aqui ainda. Ou botão direito, ou você solta o link lá em cima, que ele vai basicamente liberar o processo para vocês. Aqui, olha pessoal, a seta é sempre para você selecionar. E aqui do lado nós temos os conectores e as desconexões. Por exemplo, se eu vier aqui e eu quiser desconectar objetos, eu venho aqui, escolho desconectar objetos e eu venho clicando nos objetos. E conforme eu vou clicando nos objetos, eles vão se desconectando. E o botão direito para soltar, ok? Então, olha, conectar objetos. Source, para queue, para o processor e para o sync. E botão direito. Basicamente, eu já tenho a minha conexão entre eles, certo? Não sei se vocês estão prestando atenção ainda. Alguém pode me dizer, por favor? Mas, basicamente, a gente tem as conexões, então, como estão aqui. Informações importantíssimas. Dados de entradas no sistema. Se as entradas elas são favorecidas pelo sourcing, é aqui nesse sourcing que a gente vai clicar 2 vezes, desculpa pessoal, e a gente vai abrir a propriedade desse modelo especificamente. Nessas propriedades, nós temos aqui basicamente esses intervalos que são os intervalos de chegadas em relação ao tempo. Lembra da questão estocástica? É basicamente aqui. E aqui nós podemos escolher diferentes formas e métodos com variabilidade, interdependência. Na verdade, a distribuição estatística que melhor se adapte no processo. Lembra que nós falamos muito sobre a exponencial? Basicamente, a gente tem aqui a estatística do exponencial que a gente pode trabalhar incluir dentro do processo no sistema. E ele também mostra os gráficos, que basicamente os gráficos nos guiam para a gente entender como esse comportamento vai acontecer dessas entradas dos dados. Lembra que a gente fala que a exponencial, por exemplo, ela serve muito para analisar questões de desgaste no sistema? Então a gente tem um processo que inicia no seu máximo e depois disso, conforme o sistema vai caminhando, isso vai perdendo a performance, ok? E aí nós temos que fornecer os parâmetros, ou seja, a escala, a média exatamente do processo que a gente vai trabalhar. Nesse caso eu vou deixar a escala 10 aqui mesmo, não tem problema nenhum, é só como uma demonstraçãozinha rápida, ok? Aqui ela também tem os seus atributos, mas a gente não precisa entrar nesses detalhes dos atributos agora, mas aqui a gente tem o processor. E no processor, basicamente, eu tenho algumas informações importantíssimas, que é o tempo de processamento, ou seja, eu estou falando aqui de 10, como setamos lá para minutos, de 10 em 10 minutos deve sair uma peça de dentro dessa máquina. Mas, não, eu quero que isso aconteça de 3 em 3 minutos. Então, eu vindo aqui e modificando, eu consigo colocar esse tempo específico.
Geralmente no processor a gente trabalha sem variabilidades, porque os processos geralmente eles representam máquinas. Mas é um ser humano, é uma linha de montagem manual. Então eu tenho, por exemplo, a distribuição exponencial para ser atendida? Tenho, e eu posso escolher a mesma distribuição exponencial nesse caso. Ok? Uma outra informação importante é esse setup time, porque quando a gente trabalha principalmente com metalurgia, a gente trabalha com tornos e aquelas outras máquinas maiores, né, que trabalham com ligas metálicas, você tem que trocar a ferramenta da máquina para que ela comece a processar, ou você tem que colocar a peça dentro da máquina para que ela comece a processar. E nesse caso, basicamente, a gente utiliza esse setup timing aqui, que é o tempo que eu preciso para a máquina estar pronta para iniciar a produção, ok? Existem outros comportamentos, outros fluxos, outras questões de gatilhos, inclusive dentro do Flexim a gente pode até conseguir fazer programação dentro dele. A partir do momento que eu vou criar gatilhos aqui, eu posso, né, através da própria linguagem dele, eu posso vir a programar algumas coisas ou algumas exceções que a gente não tem como parâmetro na tela. Eu imagino que a gente não vai chegar a fundo nesse sentido, porque tem bastante coisa para ver, mas caso vocês algum dia queiram seguir, vocês sabem que vocês têm uma flexibilidade programando o Flexim, realmente escrevendo códigos. Em general, aqui eu imagino que as questões mais importantes é sobre as portas, porque quando eu conecto as coisas aqui, eu conecto as coisas necessariamente em portas. Eu tenho portas de entrada, eu tenho portas centrais que fazem interação com outros tipos de objeto, e eu tenho as portas de saída também. E perceba aqui do processor, o que está ligado na minha porta de entrada? É a Q, que é o que está aqui. O que está ligado na minha porta central? Nada. E o que está ligado na minha porta de saída? O sync. Ok? Quero mudar a cor, não gosto da cor, blá 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 blá, fica à vontade. Inclusive, se você não gostar desse modelo de processador e você quiser escolher um outro tipo de modelo, você pode vir aqui e você pode trazer esses modelos pré-definidos. O que é mais legal nesta... acho que isso é uma cadeira de rodas. O que é mais legal nessa questão do Flexim é que você pode desenvolver o modelo 3D de acordo com a máquina da pessoa. E aí você pode trazer esse modelo aqui para dentro para ficar o mais fiel possível para quando você for entregar para o cliente fazer, né, basicamente uma analogia muito mais fácil do seu processo, porque ele vai reconhecer a máquina, né? Então fica a critério de vocês se vocês quiserem utilizar outros tipos de dispositivos também, tá ok? Bom, aqui fora, como eu disse, eu também tenho a possibilidade de trabalhar com os atributos. Veja que eu estou mudando os modelos aqui por fora também, certo? Mudando o 3D, não necessariamente a gente muda a questão do comportamento disso. A gente continua falando que isso é um processor. Então, basicamente, depois que eu construí o meu modelo, eu venho aqui no executar. E quando eu vou no executar, ele vai startar o tempo e ele vai começar a contar o processo e as coisas vão começar a chegar dentro do meu sistema. Percebam que eu tenho uma caixinha passando por aqui e essa caixinha está sendo atendida. O meu computador está com delay, tá, pessoal? Mas assim, eu tenho o mesmo tipo de entrada, eu tenho o mesmo tipo de saída, só que, lembra que a gente está falando que é uma questão exponencial? O exponencial ele tem variabilidade, então algumas coisas acabam ficando na fila, mas é pela questão da variabilidade das chegadas. Às vezes chega um pouco mais rápido, às vezes demora para chegar. Às vezes o meu processador atende mais rápido, às vezes ele vai atender mais devagar. É aí que está a grande jogada e o porquê que a gente utiliza os simuladores, porque a gente pode programar todo esse comportamento. E uma coisa importante são os dados estatísticos. Se eu clicar aqui no plano e trocar essa parte do grid para colocar os nomes e as estatísticas, eu consigo ver quantas entradas eu tive, ou seja, quantas saídas do source eu tive, que foram 25 peças,
qual foi o tempo, a quantidade máxima de peças que ficaram na queue, que foram 4, e qual é a média de tempo que essas coisas ficaram aqui dentro do sistema, foram 12 minutos. Qual é o tempo do meu processador, quantos, na verdade, de peças o meu processador já processou, qual foi o tempo que ele ficou vazio, sem processar nada, e qual é o tempo que ele estava processando, basicamente 94%. Ficou sem nada porque a gente teve uma falha na entrada aqui, pessoal, como eu já disse, nós não estamos trabalhando com dados absolutos. E qual foi a saída desses produtos? Então eu consigo ver exatamente quais são os produtos que estão na fila, eu consigo ver quantos produtos foram atendidos, quantos produtos saíram do meu modelo, certo? Eu posso vir aqui e dar um stop. Só que quando eu dou um stop, pessoal, eu não estou mexendo na minha simulação atual. Então, isso significa que eu não posso clicar em cima do processador, por exemplo, e deletar o processador. Porque ele está com peça no momento. Essa foi boa. Os outros, acho que eles melhoraram isso, porque as outras versões ele não deixava a gente deletar. A gente tinha que vir aqui e apertar o reset para ele limpar todos os dados e aí sim deletar. Olha, mas eles melhoraram a versão, porque agora é possível você deletar sem estar com o processo no início, né, resetado. Bom saber. Passando vergonha, mas que bom que as coisas melhoram, né? Vamos lá. E aqui vamos trocar só para a gente fazer um exercício rápido. Supondo que nós não tenhamos variabilidade nenhuma, eu vou falar que a peça chega no minuto 3, ok? E que ela vai ser atendida demorando um pouquinho, porque eu acho que eu estou gravando, por isso que está muito lento e talvez esteja ficando sem espaço. E aqui no tempo 2, ok? Ou melhor, vamos colocar aqui que eu demoro 5, porque é legal a gente ver fila, né? A fila formando. A partir do momento que eu fiz isso, eu estou com uma chegada muito, como que se diz? Ela é muito precisa, é como se eu estivesse trabalhando com máquinas, eu não tenho variabilidade mais aqui, eu estou trabalhando com tempos, né, realmente discretos, né? E aí vocês irão perceber que de 3 em 3 minutos as coisas chegam, né, e a máquina começa a acumular a fila, porque ela não atende dentro do processo, não consegue dar conta de atender o processo. E uma última coisa sobre aqui, esse run speed aqui, porque para colher os dados, não necessariamente eu preciso eu preciso ficar olhando o modelo acontecer. Assim como a gente tem os softwares específicos, né, a gente pode aumentar a velocidade. Olha, aumentando a velocidade eu percebo que eu tenho um processo infinito de filas. Ok? Stop reset, isso volta para a opção normal. Deixa eu ver o que mais. Falamos sobre isso, falamos sobre os processos e construímos o nosso primeiro modelo MM1. Se a gente vier aqui fazer o exercício de fazer o atendimento que seja basicamente menor, a gente não vai ter fila. E essa é a primeira instrução, são os passos mais iniciais e mais básicos para se trabalhar com o Flexim, ok? Bom, vamos mudar aqui para 3 também, ou melhor para 2, e aí nunca mais vai formar fila. Isso é óbvio, né? Como a gente já viu nas teorias de fila, a gente passou um briefing ali por cima das teorias, ok? Então basicamente é essa a introdução que eu preciso passar para vocês no Flexim. Façam isso, reproduzam isso que vocês estão vendo, reproduzam no mesmo momento, vai pausando o vídeo, vai reproduzindo, porque basicamente é assim que a gente vai trabalhar com o nosso projeto final. Vocês precisam colocar os processadores de acordo com as atividades que vocês têm que processar, e aí vocês vão fazendo os setups de maneira mais básica, mas de colocando quanto tempo as coisas chegam no sistema, quanto tempo as coisas são processadas e as possíveis soluções e possíveis cenários. Tá ok?
É isso, pessoal. Então, nesse processo a gente usou 5 modelos, porque eu tenho 4 aqui e mais o plano, por isso que ele conta como 5. E por enquanto é só. Nas aulas lá dos links, vocês irão perceber que nós temos muito mais opções de formatos e muito mais tipos de modelos para serem utilizados, de componentes para serem utilizados aqui dentro da modelagem, certo? Possivelmente na próxima semana eu vou estar aí. E aí eu vou mostrar para vocês esse case aqui, que é um case da própria Emerson, que eu trouxe para vocês, que é uma das linhas de produção que existem dentro da Emerson, que trabalha com a construção de transmissores. E ela é uma linha muito tranquila, porque ela sempre segue os mesmos processos de modelar, de montagem, né, de assembly. E aí, basicamente, eu vou mostrar esse modelo para vocês e a gente vai discutir um pouquinho como trabalhar algumas coisas mais específicas dentro do processo. Mas esse, para ficar para vocês só como ideia, é um modelo específico da fábrica da Emerson, que conta com 2 operadores para fazer as montagens, certo? E aí eu tenho vários steps. Mas isso a gente comenta depois, tá ok? Não esquece de dar o like, de se inscrever, de compartilhar, de curtir, de postar no Facebook, porque o professor de vocês está virando youtuber, fechou? Tô com saudade de vocês, pessoal, e eu não vejo a hora de voltar aí para a gente continuar o nosso semestre. Como sempre, mais uma vez, muito obrigado de coração por vocês entenderem, por vocês estarem partilhando esse momento comigo. E agradeço de coração, porque isso está sendo muito importante nas nossas vidas, né, de uma maneira geral. Então é isso, pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus, boa semana para vocês. Qualquer situação, dúvidas, por favor, mandem mensagem pelo WhatsApp que eu respondo vocês a qualquer momento, tá ok? Até mais, pessoal, tchau.